E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e bora conversar! Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve e descontraída, como vocês já sabem, já gostam. E hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Então, para você aí que tem vontade de investir, mas não sabe o que você precisa olhar, quais os investimentos que precisam ter na sua carteira, como distribuir, a gente vai falar tudo agora. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com vocês, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Ele, Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Oi, gente. Esse papo tem que render boas carteiras no final do episódio, hein? Quero ver todo mundo diversificando maravilhosamente bem. É isso aí, mandem os prints das carteiras pra gente pra falar, ouvi as dicas de vocês e funcionou. Boa. Só se der positivo, se der negativo a gente não quer não. Bom, devidamente apresentadas, bora conversar. O episódio de hoje é sobre montar uma carteira de investimentos. Então, muitas vezes as pessoas acham que é só escolher um investimento bom, deixar o dinheiro lá e acabou. Mas não é assim. Normalmente, quem entende de investimento faz aí um mix de investimentos, tem o que a gente chama de carteira. E a gente precisa ter em mente várias coisas antes de começar, né, Gu? Uhum. Essa é uma das artes mais complexas na hora de investir, né? Como distribuir do jeito certo ou do jeito mais personalizado possível. Tanto que a primeira coisa que você precisa conhecer, na verdade, é o teu perfil de investidor. Existe nas corretoras várias pesquisas, nos próprios bancos eles também pesquisam e perguntam para você um monte de coisa para você saber, né? Ou para saber se você tem um perfil A, B, C ou D, enfim. Mas no final das contas é o quanto você se sente confortável com aquele tipo de investimento. Então, sair da poupança aí para uma bolsa, o quanto isso é confortável para você. Então, ter uma ideia do quanto confortável você fica com os riscos do mercado é um primeiro passo importantíssimo, eu diria. Perfeito. É aquele famoso medo de perder dinheiro, né? Então, quanto mais medo você tem, mais você vai para um tipo de perfil. Quanto menos medo você tem, mais ousado você vai para outro. E existem 3 perfis, né, Gu? O pessoal acaba classificando em moderado, conservador e agressivo. E isso vai ditar como você vai distribuir a tua carteira. Então, o agressivo, obviamente, tende a ter mais risco na carteira e o conservador menos. Mas a gente pode até detalhar um pouquinho depois, porque isso vai começar a compor a carteira dele, né? Quantos porcentagem do investimento ele vai colocar em cada coisa de acordo com o que ele está afim. Exato. E é legal a gente falar que o perfil muitas vezes tem a ver com o momento de cada um também, né? Você não vai ter o mesmo perfil para o resto da vida, dificilmente. Você muitas vezes, quando está começando, você não entende nada de investimento, ou saiu de uma poupança, que nem o Gu acabou de falar, às vezes você vai ser um perfil mais conservador, porque você realmente não tem conhecimento de mercado, você fica mais receoso. Só que conforme você vai estudando, você vai aprendendo, você vai investindo, às vezes você vai para um moderado, às vezes você pode até chegar a ser um perfil arrojado, arriscado, né? Depende muito. Ou às vezes uma pessoa mais nova, ela pode se dar o luxo de errar, ela pode se dar o luxo de perder talvez tempo, perder um pouco de dinheiro, porque ela vai poder recuperar depois. Agora, uma pessoa mais velha, às vezes ela tem que fazer escolhas mais assertivas, então ela tem que ter um pouco mais de cuidado com o tanto de risco que ela vai assumir. Às vezes a pessoa está construindo a reserva dela, ou não, ela já tem uma reserva, já consegue viver de renda passiva. Tudo isso vai fazer diferença na hora de determinar, né, o perfil de investidor. Sim, até da reserva de emergência. Se for de reserva e viver de renda passiva,
Se ela já tem um resguardo financeiro ali numa renda fixa que não oscila, que não gera problema, ela também pode começar a abrir mão e arriscar um pouquinho mais. Tem momento familiar, às vezes a pessoa tem que arcar com algumas coisas em casa e aí não dá para comprometer. Às vezes está com dívida, então tem um monte de detalhe. Por isso que o investir não dá para sair falando aí, esses aqui são os melhores investimentos, taca a pau que tá tudo certo. Não, tem que entender esses momentos de cada pessoa, e cada pessoa é única no final das contas. Todo mundo pode querer comprar uma casa, mas está em situações diferentes. Exato. Então é importante, né, a gente considerar todas as coisas. E, claro, a gente tem que considerar também os nossos objetivos de vida, né? Isso é uma das coisas que eu falo bastante para os clientes, que é muito engraçado, porque assim, no final das contas, quem manda no investimento nem sou eu, consultor financeiro, muito menos os clientes. Quem manda nos investimentos são os objetivos. Porque imagina, se você tiver um objetivo para o curto prazo, sei lá, ano que vem vai casar. Não tem como você comprometer uma parte na renda variável, né? Você vai ter que dar uma focada mais em renda fixa, porque você vai precisar sacar esse dinheiro. Então tem que se preocupar, colocar na lista ali quando você vai realizar os objetivos para você poder ter uma folga. Se você tem um objetivo a longo prazo, aí tá mais suave, né? Aí, num longo prazo, você pode comprometer, né, uma parte do seu dinheiro com oscilações. Você tá aí mais disposto a correr riscos que você sabe que você pode recuperar depois. Então, tudo tem que ser considerado. É o que o nome do objetivo já diz, né? Se tem prazo para recuperar também, tem prazo para render mais. Aí é só alegria. É isso. E também o tanto de grana que você tem para investir vai fazer diferença, né? Na hora de você montar a carteira. Porque às vezes você tá lá, você quer fazer uma carteira super bem diversificada, super bem distribuída, mas você tem R$100 para investir esse mês. Você não vai conseguir diversificar R$100 ou fazer muita coisa com isso. Então, lógico, você pode juntar e aí quando você tiver um pouco mais, aí sim, você distribui, você pensa na sua carteira, você tem a sua estratégia. Ou às vezes você tem muita grana, aí as possibilidades também aumentam pra caramba. Também é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né, Gu? Tem dois detalhes aí que a gente pode comentar, né, com relação ao valor. Tanto de valor de entrada, quanto que você já tem acumulado para fazer uma distribuição, quanto muitas vezes para você acessar algum tipo de investimento. Então, por exemplo, vai fazer uma reserva de emergência, curto prazo, vai investir no Tesouro Selic, que é uma super ótima opção. O investimento mínimo no Tesouro Selic é 106, uns quebrados, né? Tem que consultar lá a tabelinha do Tesouro. Então, se você está no mês que você voltou de viagem, final do ano, e não tem um puto no bolso, sobrou R$10, você vai acabar jogando uma coisa que você tem ali na mão, sei lá, bota na poupança, pelo menos. Tem esse detalhe que é o que você falou, de quanto mais dinheiro, mais opções tem como acessar. Então, o valor da pessoa em si consegue fazer uma distribuição diferenciada e, às vezes, até arriscar mais. Mas também tem que ver quais investimentos vai fazer, porque muitas vezes pede um aporte inicial, né? Um investimento inicial maior, diferenciado, enfim. Então tem que ficar atento com esses detalhes, que é importante. Sim, fundo de investimento tem bastante isso, né? Todos eles têm um aporte inicial mínimo e às vezes tem fundos que você vai precisar de 5, 10 mil reais só para poder acessar esse fundo. Então, se você não tem essa grana, nem adianta você olhar e falar, é esse o investimento que eu quero. Porque você não consegue investir nele ainda. Então, talvez para um futuro sim, mas agora com o tanto de grana que você tem, não. Então, você tem que olhar as suas possibilidades, né? E esse é o caminho para quem está começando com pouco. Então, por exemplo, você que está ouvindo a gente e está com 0 acumulado e está começando agora, 2021 deu esse pontapé, está focado em construir uma carteira, em começar a investir, não se prenda às grandes opções, as opções que o mercado fala, que as pessoas mais falam, investe em tal coisa, isso aqui lá. Não, começa a fazer uma crescente dentro das suas próprias condições. Então, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o investimento base, né? Tudo que rende abaixo dele é ruim, tudo que rende acima precisa avaliar melhor. Então, o Tesouro Selic é a base, mas o valor inicial dele é 106. Então, se você não está com 106 agora, vai para uma poupança e fica nela até acumular e vai jogando.
Depois você pode ir migrando. Tem CDBs que são mais práticos e às vezes o valor inicial, por exemplo, CDB 100% da CDI, CDB de banco digital, que a gente até já comentou em alguns outros podcasts, em post, Sim. que às vezes o mínimo para entrar é 100, às vezes o mínimo para entrar é 500. Tem algumas corretoras que têm alguns fundos de renda fixa que simulam o tesouro, que compram muito tesouro, que às vezes não tem nem aporte inicial. Então, você pode ficar nesses 3 caras aí de opções. Poupança, CDBs, próprio Tesouro Selic, e aí vou até falar o quarto, na verdade, fundos. Então, 4 opções para você ir olhando e ir crescendo. E aí você vai aumentando, sempre pensando no quanto você está aguentando. Pô, então meu aporte é 50, meu aporte é 100, meu aporte é 200. Então, o quanto eu vou crescendo a minha carteira, eu vou ir melhorando e engordando aqui as minhas porçõezinhas de cada coisa. Legal. Gente, vocês anotaram essa dica? Isso foi bem importante. E uma coisa legal também de você saber, além do seu perfil de investidor, que a gente já comentou antes, é como que você vai se comportar em relação aos seus investimentos. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a sua intenção? A sua intenção é ficar lá olhando toda semana, aportando toda semana, todo mês você está vendo, você está mexendo, você está comprando ação, vendendo ação, você está mudando de fundo, ou a sua ideia é montar uma carteira sólida, que funcione por um longo prazo e deixar lá parado, deixar o mercado agir, de vez em quando dar umas olhadinhas para ver como é que tá, porque óbvio a gente nunca vai abandonar completamente, mas não vai ficar ali investindo toda hora, mexendo toda hora. Porque isso vai fazer diferença também nas escolhas que você fizer, né, Gu? Às vezes, sei lá, vendeu uma casa e entrou uma grana, mas você nem tem condições de aportar mês a mês, você vai ter um comportamento de um jeito. Não dá para você ficar colocando muita estratégia para sair vendendo e comprando. Monta uma carteira ali mais conservadora, até mesmo em renda variável, opções mais conservadoras, né? E deixa aquilo ali trabalhar. Agora, se você, mesmo que comece do zero, mas você tem aportes mensais, você tem uma mobilidade muito maior. Então, você consegue ter esse olhar para diversificar de uma forma diferente. Então, o tipo de carteira que você vai ter, se vai ser ativa, se vai ser parada, né, passiva, vai mudar muito as suas escolhas, né? Porque, às vezes, você pode pesar um pouco a mão em um momento para renda fixa, para aproveitar uma oportunidade. Às vezes, você pesa uma mão para renda variável. Então, isso realmente determina muito a forma como que a carteira vai se norteando. Exato. Então, vocês viram quanta coisa tem pra gente pensar? Você acha que investir é só, ali, vou investir e foi. Não, gente. Tem que ter estratégia por trás de tudo. Você tem que se conhecer bem, conhecer o seu momento de vida, conhecer o seu perfil, seus objetivos, para daí sim você investir. Então, faça esse balanço antes, essa reflexão, para a gente poder ir para o próximo passo. Não adianta assistir um vídeo de 7 minutos e achar que virou um expert. Hashtag fica a dica. Boa. Bom, como a gente já falou, os investimentos eles precisam seguir o nosso perfil. Então, normalmente, a distribuição vai de acordo com cada um. O perfil moderado tem uma, o conservador tem outra e o arrojado tem outra. Então, a gente vai falar sobre isso agora para vocês, até para facilitar a vida, dar algumas dicas sobre isso. Vamos começar sobre aquele que é o nosso guia principal, Gu? Vamos lá. No geral, quando a gente fala, né, e olha para uma carteira, naturalmente a gente segue uma distribuição de 70-30. O que quer dizer com isso? 70% renda fixa e 30% renda variável. Mas foi como a gente já falou antes, né? Tem tanta variável que ele acaba sendo, de fato, um guia, um norte inicial. Você precisa respeitar o teu momento, o teu valor, etc, etc. Mas também a gente do lado de cá, quando a gente traz essas possibilidades, né, de distribuição, a gente também tem que respeitar você como investidor. Então, por isso que a gente, no nosso processo de consultoria, a gente tem uma análise inicial para justamente poder saber como que também é o perfil psicológico. Porque às vezes, se a pessoa só investiu em poupança,
é uma mudança, às vezes, muito radical, né? Colocar, 30% em renda variável, onde ela nunca tinha conhecimento daquele investimento ou da flutuação e tudo mais. Então, tem essa distribuição, mas precisa respeitar o perfil. E aí, claro, depois que uma vez foi respeitada, a pessoa começou a entender, aí dá para flexibilizar de outras formas, ou se ela quiser também, tem como ser mais conservadora, né? Exato. Então, 70-30 seria mais para um perfil moderado, né? Se a pessoa é mais conservadora, ela pode seguir o 80-20. Agora, se a pessoa é mais arrojada, gosta bastante de risco, ela pode ir para um 60-40. Notem que a gente sempre vai deixar uma parte maior em renda fixa. Porque, lógico, para compensar as oscilações da renda variável. Então, seria loucura fazer um 20-80. Não vamos recomendar isso jamais. Mas a gente pode sim trabalhar essas variações de renda variável, né? Então, quanto a gente vai colocar lá? Então, tudo vai depender do seu perfil, e como a gente já falou, isso não precisa ser algo que você vai manter a vida inteira. Você pode mudar conforme você sente que o seu momento está mudando ou o seu psicológico está mudando, né? Só um detalhe antes de ir para o próximo ponto que a distribuição pede também, é o seguinte: você que está ouvindo nosso podcast correndo, você que está ouvindo nosso podcast lavando uma louça e ficou meio perdido com 70-30, 80-20, 60-40, isso daí são as porcentagens da tua carteira. Então vamos supor, se você tem uma carteira de 100 mil reais, 70%, 70 mil reais, vai ser em renda fixa. 30%, 30 mil reais, vai ser em renda variável. Então 70-30, 80-20, 60-40 são porcentagens do teu montante total. Ah, Gustavo, eu não tenho montante total. Beleza, então você vai crescer o seu montante, até se preocupando primeiro com reserva de emergência, mas conforme você vai podendo variar, você vai ter que respeitar esse 70-30. Então vamos um exemplo super rapidinho e super fácil. Ah, Gustavo, eu montei minha reserva de 5 mil. Eu quero investir em outra opção. Vixe, mas essa outra opção também, para entrar, é 5 mil reais. Não dá, porque você vai ficar 50-50. Às vezes é meio arriscado. Então, talvez olhar uma opção que pede menor valor para você ficar dentro da proporção 70-30, 60-40, tá? Então, essas porcentagens que a gente falou é correlacionado ao montante, beleza? Para a gente ficar aqui alinhadinho, ninguém se perder, tudo explicadinho, do jeito que a gente gosta de deixar claro, não é verdade? Sempre. Bom ter esses números em mente. E Exato. é legal a gente explicar o porquê é importante distribuir, né? Porque a gente está falando bastante de diversificar, distribuir os investimentos, renda fixa, renda variável, mas por que a gente já falou isso? Já dei até um mini spoiler ainda agora, mas é importante a gente detalhar. É sabido que a gente tem que colocar os ovos em várias cestas, né? O que talvez não seja sabido seja o porquê. É fácil entender quando a gente fala de risco. Quando a gente fala de ações, fica mais claro essa regra. Eu vou colocar todas as minhas ações na empresa Du, que é a melhor empresa do mundo. Mas se o Gustavo se aposenta e sai, né, da diretoria, o que pode acontecer com essa empresa? Pode melhorar? Pode piorar? Então, as oscilações podem fazer você perder ou ganhar mais dinheiro. Então, para evitar que 100% do seu capital esteja comprometido com uma coisa só, que pode oscilar, a gente distribui para minimizar as perdas e até, muitas vezes, potencializar o ganho. Então, dentro da renda variável, fica isso muito claro. Quando a gente coloca a renda fixa, é para ter esse equilíbrio. Então, a maior parte vai ser na renda fixa quando o momento da pessoa perde a maior parte de renda fixa, para que ela dê tempo para a renda variável também oscilar. Então, vamos pegar 70% em renda fixa. Está ali dentro a reserva, está ali dentro uma proteção, uma reserva de oportunidade, um objetivo de curto prazo. Legal. 30%, objetivo de longo prazo, um objetivo talvez até de médio prazo, dependendo do período, e foco em rentabilidade. Veio pandemia. Quem segura a bronca é a 70%, é a renda fixa. Não venda a renda variável, porque você vai vender uma possibilidade ruim. Então, diversificar é isso. Você minimizar os seus riscos e tentar, obviamente, aumentar os seus ganhos. Então, a Du é uma empresa no setor, talvez puramente falando, de finanças.
Pô, mas e se o setor de construção civil está crescendo mais? Eu vou perder a oportunidade? Não, eu compro as duas e fico com duas oportunidades legais para crescer. Então é por isso que a gente fala bastante nessa tecla de diversificar. E por isso que é uma arte muito complexa. Porque você pode diversificar e perder a mão, né, Ana? Pois é, né? É aquilo, tudo que é demais não é bom. Então, lógico, não é legal você colocar todos os seus ovos numa cesta só, então investir em um investimento só e acabou, porque se aquele investimento cair, já era, você se ferrou. Mas cuidado também com a distribuição. Não vai se empolgar e sair investindo um pouquinho em cada lugar. Ter 1000 investimentos diferentes em renda fixa, ter 1000 investimentos em renda variável, investir em 1000 ações diferentes. Porque aí também você vai pulverizar os seus investimentos. Se uma ação cresceu, uma ação subiu, tá bem pra caramba na bolsa, você nem vai sentir essa diferença, porque você só tem um pouquinho investido ali. Ou você tem um investimento que tem uma mega oportunidade. Você vai comprar pouquinho, porque você não tem, tá tudo diversificado, tá tudo espalhado em um monte de lugar. Ou, às vezes, pode acontecer até de você achar que está diversificando, mas você está investindo em investimentos que são diferentes, mas se comportam do mesmo jeito, vamos dizer assim. Então, você tem dinheiro num CDB de liquidez diária do banco, você tem dinheiro na conta, você tem dinheiro no Tesouro Direto, Selic, e você acha que está mega diversificado. Mas não, o comportamento desses investimentos é muito parecido, é tudo indexado pelo CDI, tudo com baixa oscilação. Então, cuidado na hora também de diversificar tanto assim, porque você pode fazer besteira e você pode estar dando um tiro no pé. Exato. Esse é o grande ponto, né? O erro em pulverizar, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E é um erro muito comum de se ver, né? As pessoas querendo pulverizar muito na renda variável, porque de fato tem muita ação legal, tem muita empresa boa. Mas isso que a Ana falou é uma lição importantíssima. Às vezes você tem lá uma baita ação boa de uma empresa legal que só tem 1% na tua carteira. Então ela deu um boom e você nem sentiu. Esses detalhes fazem toda a diferença. Por isso que é tão difícil, tão pessoal, tão complexo distribuir, e por isso que não existe uma carteira ideal dos sonhos certa, né? Não existe uma fórmula do bolo. Compre isso, pronto, acabou, que vai ser garantia de sucesso. É isso aí. Por isso que também você estudar e ir atrás de informação sobre investimento é tão importante. Porque quanto mais você conhece, quanto mais você sabe sobre o mercado, mais você consegue pegar todas essas nuances, né, e entender o que é válido, o que não é válido, se essa carteira está funcionando, se não está funcionando, se está atendendo às suas necessidades ou não. Vamos falar então de renda fixa? A gente já falou bastante sobre isso, a gente já mostrou até exemplos de que dá para diversificar dentro dela e que existe uma evolução. Mas agora a gente vai falar nos detalhes, para ficar bem claro, bem certinho para vocês. Vamos começar, Gu? Boa. Começar que sim, não existe uma regra de quantos investimentos de renda fixa precisa ter, tá? Então você pode ter mais de uma opção, não precisa pulverizar. Normalmente a gente acaba falando de 2, 3 no máximo ali para começar, e vai evoluindo para umas 4, 5. Acho que 5 é um número talvez de ouro ali, até para você poder entender o que está acontecendo, fazer uma gestão, né, um estudo, saber o comportamento, até se precisa tirar ou não. E isso tudo você vai evoluindo conforme também a sua carteira vai evoluindo. Quanto mais dinheiro você vai tendo, mais dinheiro você pode distribuir para outras opções. Inclusive, uma das coisas que as pessoas buscam muito por conta da rentabilidade são os investimentos que travam, né? Por exemplo, CDB, LCI, LCA, que travam ali 1 ano, 6 meses, às vezes até muito mais. E esses caras que travam são dos caras que eu menos gosto, pessoalmente, porque te dá menos mobilidade. E a vida, a gente sabe como que é, uma caixinha de surpresas, né? Eu, particularmente, sou fã de travar no máximo até 3 anos, quando a pessoa quer muito. Ou, às vezes, quando também a pessoa tem muito dinheiro, e aí vale a pena. Mas é interessante você travar dentro da renda fixa uns 10%, não trava muito, justamente para poder te dar mais mobilidade em fazer mais coisa. Mas tá afim, tá com uma grana legal, começa com uma porcentagem menor, para você poder ter até opção para mudar isso, caso no futuro faça sentido.
tá? Então quer travar, começou a diversificar, né? Tá com uma grana legal lá, tá vendo oportunidades legais em renda fixa que travam? Não trava muito, 10%, show de bola, parte para próxima. É isso aí. Até porque se você travar e precisar do dinheiro, como é que faz depois, né? É o que a gente sempre fala. Principalmente na renda fixa, onde a gente coloca toda a reserva de emergência, né? Uhum. Falando em reserva de emergência, também é importante a gente se preocupar com se a renda fixa oscila ou não. Então, sim, a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, já desmistificamos isso. Renda fixa pode oscilar, gente. Surpresa! Pode perder dinheiro com ela. Exato, você pode perder dinheiro com ela pode cair a qualquer momento. Então, claro, existem renda fixas que se comportam desse jeito e existem renda fixas que realmente são o que as pessoas esperam, né? Aquela coisa constante, aquele gráfico em linha reta. Então, é importante você ter as duas coisas ou se preocupar, pelo menos, com as duas coisas. Então, reserva de emergência, boa parte dela, lógico que você vai ter que deixar num lugar que não oscila. Não faz sentido você precisar da sua reserva e tá lá num momento de baixa, você tá com menos dinheiro do que você precisa. Mas, se você já tem um patrimônio legal, né, se você já tem uma reserva no valor mínimo, aqueles 6 meses que você precisa, né, 6 meses de salário para poder se manter caso alguma coisa aconteça, então de repente você pode pensar em pôr uma partezinha pequena no investimento que oscila, ou, né, até esses 70%, aqueles 60%, distribuir para você pegar um pouquinho mais de rentabilidade. Então, olhar para isso também é importante. E aí dá pra gente falar de opções, por exemplo, o Tesouro Selic, uma grande opção que não oscila, né? Por mais que nos últimos períodos aí a gente viu ele dando uma bambeada por conta da pandemia, mas ele é um excelente exemplo disso. E às vezes colocar nessa composição aí um fundo. Eu sou um grande fã de fundo, eu acho que uma equipe especialista montando uma carteira pra gente sempre dá bom. Só precisa saber escolher, obviamente. Então, lá na corretora, quando você vai investir, seja a corretora que você for, vê, obviamente, tem a lista de tesouro, normalmente todas têm, e vê a lista de fundos. Fundos, às vezes, não são boas opções em algumas corretoras, mas tenta comparar. Obviamente, você vai pegar como base a rentabilidade do tesouro. Está rendendo mais ou menos uns 2% ao ano. Então, se está um pouquinho acima, esse fundo de renda fixa pode ser interessante. E aí eu digo pouca coisa acima, porque muita coisa acima já começa a indicar que tem risco, né? E aí, por exemplo, pode ser encontrado uma inflação, um fundo de inflação ou até mesmo IPCA+. É que Tesouro IPCA+, é legal deixar lá por muito tempo, travado. O fundo já não dá uma mobilidade maior, até porque ele é mais ativo. Então, a opção de inflação é ótimo para compor a carteira também. Então, às vezes, dentro daqueles 70% de renda fixa, 60% entre tesouro e um fundo de renda fixa tranquilão, para você poder mexer, e 10% em inflação. Essa inflação você pode ir medindo também conforme está indo o mercado. Às vezes, se o mercado está mostrando que vai subir a inflação, pode ser que você, né, dê uma aumentadinha para até 15%. Você está vendo que o mercado não está muito bom para a inflação, vai aumentando os outros e vai deixar ela diminuir sem problema. Mas ter composição na carteira com inflação é sempre muito bom, porque você tende a ter uma rentabilidade legal, puxada, porque ele vai oscilar e vai te entregar mais coisa, né? Exato. E é legal, que nem eu falei, né? Na reserva de emergência, a gente sempre pensa no tanto de meses que a gente vai ter como reserva. Então, se eu ficar sem salário, por quanto tempo eu vou conseguir me manter? Então, você pode pensar nisso e estender para a renda fixa no geral, né? Pensa assim, nos múltiplos dos meses que você tem. Então, ao invés de você pensar, eu tenho 20 mil reais, seu salário é R$1.000, o seu custo de vida é R$1.000, então você tem 20 meses de reserva. Então, você tem 20 meses ali de renda fixa. Então, ajuda você também a entender o quanto você está disposto a comprometer, então, com o dinheiro travado, ou com o dinheiro que oscila, ou com a inflação, que nem o Gu comentou, e o quanto não. Isso daqui eu realmente preciso ter num local totalmente seguro, que não oscila, que eu vou ter garantido. Então, se eu quero ter ali 12 meses de salário, eu quero ter 12 meses para me manter. Beleza, então eu tenho que ter ali os meus 12 mil reais num lugar super conservador. Os outros 8 mil,
Então, esse é o valor que eu tô disposto aí a mexer. Ajuda você a se estruturar também. Exato. E até para construção, né? Então, tá começando do zero, vai construir, vai montar a carteira. Você já não começa montando, pegando tudo, né? Na renda fixa. Você vai pegando, focado na reserva de emergência, que é a que não oscila. Então, você pode ir deixando um mês de contas pagas num CDB do Banco Digital, Inter no Conta, C6 e por aí vai. Uma poupança, se você não tiver essas coisas todas. Então, beleza, um mês está ali. Os outros meses, pelo menos mais 5, né? Aí você pode ir deixando no tesouro e, vez ou outra, pode até metade, ou dar mais prioridade no tesouro com um fundozinho se você conseguir alcançar pelos valores, porque às vezes o fundo pede uma entrada um pouco maior, R$1.000, R$500, dependendo, dá uma olhada na tua corretora para você poder saber se tá ali boas opções. Então, a reserva de emergência você vai fazendo esses caras. Cresceu a reserva de emergência, tem mais, aí você desce para a inflação. Cresceu mais, está sobrando muito dentro da reserva de emergência, dentro da renda fixa, está crescendo, aí você começa a olhar para travar. Você não começa desde o começo, eu vou travar R$1.000 ou vou colocar a inflação R$1.000 logo de cara. Não, a reserva de emergência tem que ser prioridade na renda fixa e ela tem que ser uma coisa que não vai oscilar, senão o bicho pega aí. Exato, é uma evolução, né? Então, você tem que pensar nisso como um processo. Começar do básico e ir chegando no mais complexo, vamos dizer assim. Agora vamos falar da renda variável, que essa é complexa, porque a gente tem várias possibilidades, a gente tem como diversificar em termos de estratégia, em termos de tipo de investimento e dentro dos tipos de investimento, nos investimentos em si, né? Então, quais setores e por aí vai. Então, tem muita coisa para ser falada, mas vamos lá, vamos começar do começo, né, Gu? Boa. Como fazer uma distribuição legal na renda variável? Então, 70-30. 30, vamos supor que seja R$3.000, só para facilitar a nossa vida aqui, a nossa conta, tá? O que normalmente a gente acha interessante de distribuir? Fundo, porque é uma equipe especialista pensando para você, então é interessante, tem vários fundos que são legais de renda variável. Um detalhezinho dos fundos, né? Tem que saber estudar fundos também. Eu gosto muito de fundos, porque eu estudo bastante fundos. Mas tem que olhar com detalhe, tem que saber muito bem o que fazer. Além de fundos que tem uma equipe especializada, ações, então também é legal dentro da carteira de renda variável pegar algumas ações, aí tem várias ações que são interessantes. Fundo imobiliário também é legal ter na composição. No geral, a gente fica um tempo aqui nesses três, entre aspas, perdendo tempo, fazendo crescer lá a nossa reserva. E aí, conforme a gente vai crescendo mais, a gente pode olhar para um quarto, que é bem legal também, que são moedas para proteção. Então, fundo, ações, fundo imobiliário e moeda. Normalmente eu gosto de deixar fundo 40%, porque eu vou colocar moeda depois, né? 40, 25, 25 e 10, tá? E aí eu faço uma composição de renda variável legal. Gustavo, eu não gosto de fundo, eu estudo muitas ações, muito fundo imobiliário. Eu posso abrir mão de fundos especificamente? Pode, tudo vai depender muito, de novo, que a gente falou lá em cima, do perfil da pessoa, do momento, do conhecimento de cada um. Então, não tem problema você mudar essa distribuição aqui. Aqui é uma ideia mais geral do que seria interessante, mas ter esses 4 na carteira é uma forma bacana de compor uma renda variável e estar ali protegido e rendendo e tudo mais, né? Exato. E quando a gente fala em ações, a gente tem mais de uma estratégia que a gente pode adotar, né? Então, como o Gustavo falou, eu prefiro ação, fundo imobiliário, quero abrir mão de fundo. Ok, beleza. Mas qual é a estratégia de ações que você vai assumir? Muita gente fica na dúvida, já ouviu uma vez na vida, mas não sabe o que significa. Então, a gente tem o famoso buy and hold, que é quando você compra e você tem a pretensão de ficar com aquelas ações por muito tempo. Então, compor uma carteira de longo prazo. E você tem os trades, onde a sua ideia é realmente comprar mais barato, vender mais caro para ganhar esse lucro, né, nessa venda. Então, são duas estratégias
um pouco opostas, né? No buy and hold, você muitas vezes vai olhar mais para a empresa em si. Então, o quanto você acredita naquela empresa, o quanto você acha que aquela empresa vai crescer para o futuro, vai se tornar mais importante ainda, vai ganhar mais no mercado. E no trade, às vezes, você olha mais o preço mesmo, uma ação que está mais barata e que você sabe que vai subir, pode ser uma boa oportunidade. Muitas vezes os day traders que a gente ouve falar pra caramba são aqueles que fazem essas operações diariamente. Então, tem que estar toda hora ali olhando com o broker aberto, dedicar uma parte do seu tempo para isso mesmo. Então, você pode ter as duas estratégias, você pode trabalhar com uma só, mas é importante pensar o que vai funcionar melhor para você e para o que você precisa, de novo, para o seu momento, para os seus objetivos e etc, né, Gu? E isso vai determinar completamente a escolha da ação, né? E às vezes até uma ação pode servir para as duas. A Magazine Luiza é uma ação muito legal que serve para esses dois pontos, né? Ela é uma ação interessante para ter na carteira pelo crescimento e pelas atitudes que ela vem, né, se colocando, as atitudes da empresa, né, não da ação. Os posicionamentos da Trajano, todo o compliance, né, todas as estratégias, é uma ação muito legal de ter por longo prazo. Mas, em contrapartida, o varejo, de forma geral, oscilou muito por conta da pandemia. Abre, fecha, e aí tem notícia de que comprou tal estrutura para venda online e comprou não sei o que e não sei o que lá. E aí, às vezes, ela consegue ter picos de subidas que faz você ganhar e você só quer ter essa alta e depois você vende. Então, é um bom exemplo de uma ação que serviu e continua servindo para diferentes estratégias. E isso amarra muito com o tipo de análise, né, que você vai fazer da ação, que é o famoso análise gráfica, que é aqui abrir aqueles candle, que é aqueles retângulozinhos verdes e retângulozinhos vermelhos. Estou tentando aqui desenhar para você. Sim, todo mundo já viu uma vez na vida. Se não viu, o tio Google responde isso, tá, galera? Acho que para você que quer visualizar melhor o que a gente está falando, talvez valha até o exercício. Joga lá, análise gráfica, candles, que são velas em inglês, você vai entender. Então tem análise gráfica, qual que é a tendência de subida, qual que é a tendência de queda, Fibonacci. Aí você faz um monte de modelo matemático e tem um monte de especialistas. Por isso que eu gosto de especialista ao lado, porque os caras perdem o tempo 24 horas fazendo esse tipo de estudo. E fala, que tá com tendência de subida, a ideia é bater tal valor, compra, vende e por aí vai. E tem a análise fundamentalista, que é a que eu mais gosto, que analisa a governança, o mercado, os números, então lucro, dívida, patrimônio. Então analisa mais coisas e que às vezes são mais palpáveis, né? Às vezes a análise gráfica você fica meio, como assim o gráfico tá entendendo tudo isso? É muito louco. E ele entende, né? O pessoal que aprofunda mais fala, né, que tá tudo no gráfico. Então tem análises diferentes que vai fazer você ter um comportamento diferente e uma escolha diferente. Por exemplo, a Oi, que ficou super famosa de estar toda ferrada internamente com os processos, dívidas pra caramba. Então ela tem uma análise fundamentalista comprometida, né? Não é muito boa. Mas que agora ela contratou recente uma empresa super gigante para poder fazer auditoria, está pipocando várias notícias de compras dela, então talvez estejam corrigindo. Não, faz tempo que eu não leio sobre especificamente da Oi. Mas em contrapartida teve períodos, justamente por conta dessa movimentação, de pico que a análise gráfica falava para comprar. Então é muito louco, né? Você conseguir casar essas duas informações e tomar uma decisão embasada. E até o que eu vou fazer com ela depois do período. Eu vou comprar até bater tal valor, então eu tenho um objetivo para ela, minha meta é essa. Depois eu vou vender porque eu não sei como que tá ela por dentro, né? Exato. É complicado, né? Você tem várias formas de olhar e não existe uma certa ou uma errada. Existe aquilo que funciona melhor para você, né? E é aí que a gente entra também na parte de setores. Quando a gente fala em diversificação, como o Gu falou, você tem aí os tipos de investimentos diferentes, uma distribuição dentro da renda variável, e aí, quero mexer mais com ações, é o que eu gosto, é o que eu entendo. Beleza. Você vai encontrar várias empresas diferentes organizadas em setores, né? Então, em áreas de atuação. E aí, você vai ter que fazer uma distribuição ou uma diversificação, porque normalmente, se uma empresa de um setor tá mal, é porque o setor inteiro tá mal. Então, a gente vê, por exemplo, as aéreas, que sofreram pra caramba na pandemia, e não foi uma, não foi, a Gol se ferrou, as outras também.
Não, a Gol, a Latam, a Azul, todo mundo se ferrou porque foi um setor afetado por algo externo, né? Não foi um problema da empresa. Então, é importante fazer essa diversificação justamente por isso. Porque sim, a gente vai poder ter problemas, que nem vou até dar o exemplo da Oi que o Gu falou, que foi uma empresa que teve problemas internos, mas não significa que o setor de telefonia estava mal. Não, a gente viu aí Claro bombando, a gente viu Vivo bombando, a gente viu outras empresas se dando bem. Então foi um problema de empresa específico. Mas vão ter momentos em que você vai ver um mercado inteiro, um setor inteiro afetado por alguma coisa externa, ou por uma decisão política, por algum problema com a economia, por Selic, por outros indicadores econômicos, pelo dólar, enfim. Então é importante a gente ter aí ações em setores diferentes para, se um setor cair, a gente ainda tem a nossa carteira sendo segurada por outro. Então, até a gente sempre fala, né, do setor de energia, que costuma ser um setor bem instável, é interessante até para ter na carteira. Isso, obviamente, não é uma recomendação, só dando um exemplo, mas é legal a gente ter esse tipo de pensamento. Dentro do setor de energia, daria para falar bastante coisa, mas esses são os olhares que precisa ter. Por exemplo, setor de energia. Por que ele é estável? Porque é um setor que tem contratos longos, né, principalmente com o governo, e é uma coisa que sempre vai precisar no Brasil. O Brasil está sempre em desenvolvimento, tem muito campo para construir. Construção, tem a construção civil, que também tem muito campo. Então, estamos falando aí do setor de energia e do setor da construção civil. Então, quando você vai comprar uma ação, você tem que ter em mente que você vai ser sócio dessa empresa. Então, é aquele negócio que, sim, que se você fosse abrir uma empresa, o que você faria? Eu vou abrir um salão de cabeleireiro, porque um salão de cabeleireiro todo mundo vai precisar. É um dia, né? O cabelo sempre cresce, todo mundo vai cortar. Eu não vou abrir, por exemplo, uma paleta mexicana, porque por mais que tenha sido uma baita ideia, bombou, sumiu, não tem mais, não encontra-se em lugar nenhum, nem no México. Então, esses são os cuidados, né? Quais são os setores que eu gosto, quais são os setores que eu estou entendendo que está indo bem, que vale a pena. As aéreas caiu na pandemia, mas a tendência é de subir, porque vai voltar as viagens, né, vindo vacina. Uhum. Então, e aí, será que é uma oportunidade? Ou será que vai ficar um período longo em queda? Por isso que também tem que tomar cuidado quando a gente fala dos setores, né? De querer pulverizar, de querer correlacionar quando o dólar sobe, quando os juros caem, que tipo de ação comprar, e sair comprando um pouquinho, que nem a gente falou antes. Não adianta sair pulverizando, eu vou comprar um pouquinho de cada setor, porque se um setor acontecer isso, eu tô com outro, não sei o que lá, porque às vezes você vai ter tão pouquinho em cada um que a queda você não vai sentir, mas a alta você não vai sentir também. Então muitas vezes é começar com feijão com arroz. Escolhe 2 setores ali, 2 empresas super sólidas, vai crescendo, foca às vezes em dividendo, que também é uma outra estratégia. Se você não sabe, comenta aqui que a gente faz um vídeo para você falando disso de novo. Mas vai crescendo, vai tornando robusto. Então não adianta você espalhar. Tem que, né, vai agrupando aqui, vai formando uma coisa sólida e consistente. E aí sim, aí você vai aumentando, porque você já tem uma base sólida, né? É bastante coisa para considerar, né? Muitas coisas vocês podem estar pensando, eles falaram isso muitas vezes. Então, que nem o cuidado para pulverizar, ou diversificação é importante, tipo de investimento. E sim, a gente está repetindo bastante, porque é uma informação que a gente quer que fique na cabeça de vocês pro resto da vida. É uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Cuidado com os extremos. Sim, diversificar é importante, tem que fazer, mas não vamos pulverizar, não vamos diversificar só por diversificar, sem ter um pensamento por trás, sem ter um porquê tá distribuindo desse jeito. Sempre atingindo o equilíbrio, a gente consegue uma carteira bem montada, bem balanceada. Até falando nisso, né, de ter essas informações pro resto da vida e tudo mais, quando a gente fala em construção, a gente tá falando em vários meses. E na renda variável, tem algumas oportunidades que o mês a mês te proporciona. Então, às vezes, você está com uma ação negativa, porque está com o momento em baixa, mas ela tem um fundamento bom, é uma boa empresa. Às vezes, você pode investir nela para você corrigir o seu preço médio, né? Então, você pagou ela mais cara, você comprando ela mais barata, ela ficando um valor menor, então você consegue lucrar mais rápido. Então, quando a gente fala do mês a mês, Gustavo, eu tenho ali meus 10 mil investido, e agora eu tô com R$1.000 por mês para investir. O que eu faço? 70-30,
Então, 30% na renda variável, você pode aproveitar essas oportunidades de mercado, de correção de PM, e 70% em renda fixa, tesouro, fundo, às vezes dá uma olhada se precisa dar uma ajustada na inflação também. Então, o ideal é, coloca teus investimentos no Excel, ou num papel. Coloca do lado, é que o Excel faz isso automático. Coloca do lado os valores que você tem em cada um deles, soma, e ver a proporção. Então, pega o total que você tem em cada investimento e divide pelo total da carteira. Eu tenho 10 mil no Tesouro e eu tenho 100 mil investido. 10 mil dividido por 100 mil. Qual é essa porcentagem? Aí você vai descobrir quantos por cento você tem em cada um e você começa a controlar. Quanto tenho para aportar mensal? 1.000. Opa, eu estou desequilibrado, eu tenho mais em renda variável. Joga mais para renda fixa. E aí você vai fazendo essa gestão e vai tendo esse controle. E você que está construindo, você não vai ter essa preocupação, que você já vai colocando os recursos de acordo com o que está realmente acontecendo. Então, opa, R$1.000 esse mês vai para renda fixa, R$1.000 no mês que vem para renda variável, R$1.000 renda fixa, né? E você vai ali só fazendo a gestão e é sucesso. Exato. E importante lembrar, né, o Gu até falou, vamos reforçar, que montar a carteira é uma parte do processo. Mas não significa que você vai montar uma vez e depois pronto, acabou, tá feito. Tem que acompanhar, tem que rever, tem que acompanhar o mercado para entender se a carteira que você montou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, ainda faz sentido. Então, tudo é um processo. Aqui a gente deu muitas dicas de como você fazer essa distribuição, de como você se estruturar mesmo, de quais investimentos você poderia olhar, mas tudo isso tem que ser revisado regularmente, porque o mercado financeiro é instável, está sempre mudando, é afetado por um monte de coisa, e a gente não quer ver ninguém se dando mal por não olhar, né, Gu? Exatamente, falou tudo. Depois dessa a gente pode encerrar feliz, porque a missão foi concluída com sucesso. Boa. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. A gente deu aí muita dica, muito exemplo prático. Ficaram com dúvida de alguma coisa? Ficaram com dificuldade de visualizar esse 70-30, 80-20, 60-40, os investimentos em si? Querem que a gente detalhe alguma coisa? Mandem pra gente nas nossas redes, que a gente vai ter o maior prazer em explicar, em fazer vídeo, em fazer post, que a gente tá aqui para tirar essas dúvidas, tá? Querem ver algum assunto específico por aqui, seja de finanças, de investimentos, de dívida, de organização, até da vida, que a gente adora falar também, mandem pra gente, que a gente sempre faz todos os temas que vocês pedem. E obrigada, Gu, por estar aqui comigo nesse episódio. Obrigada, gente. Vejo vocês na próxima. Boa! Sigam essas instruções que a Ana deu, arrisca, que é sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. E com certeza, até breve.